Fala meninas, boa noite. Confirmem para mim se tá todo mundo me ouvindo. Daqui a pouquinho vocês vão me ver. Aí, já estão me vendo também. Coloca aqui no chat se está tudo bem para vocês em relação à conexão. Se vocês conseguem me escutar e também me ver. E eu coloquei a nossa enquete aí, né? Só para não perder o hábito. Quero saber como é que está o grau de motivação de vocês hoje para a nossa aula de perguntas e respostas. Muito chateada. Eu tô muito chateada. Gente, tem alguém com motivação aqui de 0 a 5, de 6 a 7. Eu quero que essas pessoas coloquem aqui no chat para mim por que essa motivação tá tão baixa. Vamos lá, quem respondeu de 0 a 5 ou de 6 a 7 pode se denunciar aí no bate-papo e colocar para mim o porquê que a motivação tá tão baixa. Fala, Paty, Glória, Ju, Rose, Maíra, Bruna, Simone, Eli, Vanessa. Boa noite, meninas. Boa noite com cara de bom dia, né? Porque aqui em São Paulo, pelo menos, tá super sol ainda. Alguém avisa a Marcela para ela apertar Reconnect, por favor? E eu quero saber quem foi que colocou motivação de 0 a 5, de 6 ou 7 aqui no chat. Por que está tão ruim assim de motivação? A Simone falou que tá super motivada. Simone, eu fico muito empolgada toda vez que tem aula ao vivo. E tá sendo muito bom esse grupo gratuito para mim, porque eu tô sempre engajada em fazer coisas diferentes, estou testando várias coisas legais. Tá sendo muito bom para mim. A Patrícia falou que acabou de cumprir a meta dela da caminhada. Boa, Paty, parabéns. O Riso falou, perdendo para os doces. Como assim? Aqui na Bahia está um super sol também. Pessoal do Nordeste que deve estar escuro já, né? Gente, como o Nordeste anoitece muito cedo, cara. Eu fico impressionada toda vez que eu vou pro Nordeste, como fica a noite cedo. Minas Gerais também está com muito sol. Minas Gerais, né? Tadinha de Minas, sofrendo pra caramba aí com mais esse desastre da barreira e tal. Nossa, fiquei bem chateada com essa história. Quem não ficou, né, gente? Não tem como não se envolver. Ana Vitória falou, aqui no Maranhão tá até a noite é sol. Mentira, Ana Vitória, porque aí anoitece muito cedo. É um sol para cada um, é um calor do cão, mas anoitece muito cedo, fala a verdade. Descobri que hibisco e chá verde funciona horrores. Gente, vocês estão aprendendo muito com o desafio? Coloca aqui para mim, tá sendo bacana? Vocês estão conseguindo tirar proveito, estão descobrindo coisas novas? Tá sendo muita novidade para vocês? A galera falou, eu cumpri uma meta de hoje também para estar super animada. Jussiara falou que em Pernambuco já está escuro, já está noite, né? Vontade de dormir, tirar aquele cochilinho. O chá verde faz efeito mesmo. A Gabi falou que sim. A Bruna disse que está muito bom. A Ana falou que está sim, mas está sentindo falta de açúcar. O tempo todo no banheiro. Cada dia mais grata por tudo que tem aprendido. Obrigada, Débora. Já fiz minha caminhada, meios cardápios, desafio maravilhoso. Gente, que legal que vocês estão gostando. E eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo em mais uma aula ao vivo, exclusiva para a turma dos 10 dias, né, contra a síndrome do ovário policístico. E vocês viram lá no grupo, né, que foram muitas dúvidas. Gente, acho que o grupo 1 e o grupo 3 foram os grupos que mais colocaram dúvidas. Acho que ao todo, eu coloquei todas as dúvidas numa planilha de Excel, né? Para conseguir agrupar em assuntos e ver quais eram as mais relevantes e tal. A gente deu quase 1000 dúvidas, acredita? Nem todo mundo que está no grupo colocou dúvida, mas quem colocou, às vezes, colocou 5, 6, 8, 10 dúvidas. E foi muita dúvida. Vamos lá que a gente vai começar a aula agora e a gente vai ter bastante assunto hoje. Antes de começar propriamente dito o conteúdo, uma coisa que eu preciso falar com vocês, gente, é sobre dúvidas pessoais. Não foi em todos os grupos que aconteceu, mas teve muita gente que colocou assim, Carol, o resultado do meu exame é tanto, eu tenho tal sintoma, o que é melhor para mim? Carol, eu quero tomar tal suplemento, como que eu devo tomar? Ou, Carol, qual que é o melhor suplemento para mim que quer engravidar? Carol, eu tenho excesso de peso e eu quero engravidar, o que eu tenho que fazer? Carol, eu tenho SOP, mas eu sou magra, meu exame deu tanto, eu fiz exame tal dia, eu uso tal remédio, o que eu posso fazer para melhorar? Gente, essas dúvidas pessoais é impossível eu responder.
Não é má vontade, não é porque eu não quero, não. É porque, primeiro, são muitas pessoas e é a mesma história da mensagem no meu privado, né? Se eu responder para uma pessoa, gente, eu vou ser muito obrigada a responder para todo mundo, né? Então eu não quero de forma alguma ser injusta. Eu preciso o que eu ofereço para uma pessoa do grupo, eu tenho que oferecer para todo mundo, né? Então, se eu responder a dúvida de alguém que é dúvida pessoal, for analisar o caso, for estudar o histórico, indicar algum suplemento, algum chá, alguma coisa assim, eu teria que fazer isso para todo mundo. E realmente é inviável, né? Não é possível fazer isso. Então, quem mandou dúvida pessoal, quem mandou dúvida muito específica, gente, não vai dar para responder aqui na live, também não vou responder no grupo, porque a maior parte dessas dúvidas, para ser devidamente respondida, vai precisar de uma análise completa, que é praticamente o que eu faço na consulta ou no Revolução Hormonal, tá? Então, se você quiser uma análise do seu caso, quiser que eu fale qual que é a melhor dieta para você, o que você tem que comer, o que você tem que evitar, qual é o suplemento que você tem que usar, como você vai usar, de que forma você vai usar isso no dia a dia, aí é só sob consulta, pode ser online ou presencial para quem for de São Paulo, ou dentro do Revolução Hormonal, que é o meu grupo, né? É o meu curso para síndrome do ovário policístico. E aí lá eu faço uma análise individual de cada pessoa, de cada participante, e oriento também individualmente de acordo com o objetivo e necessidade, tá bom? Aqui hoje a gente vai falar bastante coisa, então a gente vai falar sobre vários assuntos, e eu espero que todo mundo goste, espero que todo mundo aí extraia o melhor, né? E consiga ter o maior dos aprendizados. Antes de começar também, mostre que você está comigo. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês peguem o celular de vocês aí e façam um stories comigo. Tira uma foto aí da sua tela, posta nos stories e coloca duas coisinhas nesse stories. A hashtag do nosso grupo, que é hashtag juntas. Aliás, quem manda na SOP somos nós. E coloque também a marcação do meu perfil, @nutricionista_Carol Faria. E depois eu vou compartilhar no meu perfil os stories de vocês, tá? Então, por favor, coloquem lá no Instagram, no Facebook, na rede social que você preferir. Pode ser no seu perfil ou no Stories, de preferência nos Stories, porque daí eu consigo compartilhar. E vai ser muito bom saber, né, conhecer os perfis de vocês. Por que eu estou pedindo isso? Porque às vezes eu não tenho vocês nas minhas redes sociais, né? Vocês me seguem, vocês me acompanham, mas eu não sei quem são as pessoas que estão nos meus desafios ou quem está no meu curso. No curso eu até tenho, porque a gente tem um contato mais próximo, mas dos desafios, às vezes eu não sei quem são. E aí, quem fizer isso, hoje eu vou compartilhar e também vou começar a seguir vocês, para a gente ter também um contato mais próximo, inclusive quando o desafio acabar, tá bom? Então, tirem foto aí da tela e postem com a hashtag quem manda na SOP somos nós e me marcando, @nutricionista_Carol Faria, certo? Gente, vamos lá. Eu separei, né, como eu falei, eu agrupei as dúvidas de vocês em grupos de perguntas, né? Então, assim, eu peguei várias perguntas que estavam lá nos grupos, que estavam questionando, por exemplo, sobre o consumo de chás para tentantes. Ah, Carol, eu vi que o desafio é para tomar chá verde, mas o chá verde é contraindicado para gestante. Ah, a opção de chá branco do desafio é contraindicado para gestante. Gente, a gente tem que deixar muito claro uma coisa aqui. Tentante é tentante, gestante é gestante. São pessoas em situações metabólicas e corporais completamente diferentes. E o que é contraindicado para uma pessoa que está tentando engravidar não é a mesma coisa que é contraindicado para uma pessoa que já está grávida. Então, para quem está grávida, para quem já está gestante, eu sei que tem uma gestante na turma, eu não sei qual dos grupos é, mas eu sei que tem uma grávida lá. Essa pessoa, ela sequer recebe a notificação de que ela precisa tomar o chá. Você viu que eu não coloquei lá no desafio uma opção para chá de gestante. Eu coloquei para quem está tentando engravidar e para quem não está tentando, tá?
Chá verde, chá branco, chá de hibisco. Hibisco é contraindicado mesmo para as tentantes, né? Todos os chás que a gente conhece, que a gente usa para o controle da síndrome do ovário policístico, o chá de hibisco, ele é o único que de fato é contraindicado mesmo para aquelas mulheres que não necessariamente estão tentando engravidar, mas que sequer estão prevenindo. Então, se a pessoa não está nem prevenindo a gestação, eu falo para ela não usar o chá de hibisco, porque ele sim pode promover alterações fetais no desenvolvimento do bebê e, inclusive, favorecer a perda aí da gestação, né, com o aborto. Agora, chá verde, chá branco, chá de dente de leão, de cavalinha, todos esses chás, eles podem sim ser consumidos por tentantes, tá? Por quê? A contraindicação do consumo desses chás para quem é gestante é porque a maior parte deles promove uma vasoconstrição nos vasos da placenta. O que isso quer dizer? Eles vão lá e comprimem o vaso, né? Eles apertam os vasos que levam sangue para a placenta. E aí, se a mulher está gestante e passa por essa vasoconstrição, o resultado disso vai ser menos nutriente, menos oxigênio chegando para o bebê. E isso pode comprometer o crescimento dele. Para quem está tentando engravidar, não existe essa recomendação, porque a pessoa não tem placenta, ela não tem bebê não tem bebê ali ainda. E se ela está grávida e não sabe, ou seja, ela está no começo da gestação, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, até 9 semanas, o que acontece? O bebezinho está lá, o feto já existe, o saco gestacional já está presente, mas não existe placenta ainda. O bebezinho, até a 11ª semana, ele não se alimenta através da placenta. A placenta demora para surgir e para ser o principal mecanismo de alimentação do seu bebê. Então, chá verde, chá branco, chá de cavalinha, dente de leão podem ser tomados, inclusive por quem está tentando engravidar. Inclusive, a maior parte dos médicos, e aí não é Carol nutricionista falando, tá? É todos os médicos com os quais eu convivo, que não são poucos, sempre dizem: uma tentante tem que se comportar como uma pessoa normal, como uma pessoa que não está tentando engravidar. Até porque a gente não sabe se essa pessoa vai demorar 1 mês, 5 meses, 8 meses ou 3 anos para conseguir engravidar. Imagina você ficar 3 anos se restringindo e deixando de consumir coisas que são contraindicadas na gravidez só porque você está tentando engravidar. Não faz o menor sentido. Até porque muitas das coisas que são indicadas para melhora da síndrome do ovário policístico não devem ser consumidas durante a gestação. Então, muitos chás, muitos fitoterápicos, muitos ingredientes usados no tratamento da síndrome do ovário policístico que atuam especificamente no metabolismo da mulher com SOP, eles não devem ser usados durante a gravidez. Então, a mulher usa enquanto ela está tentando engravidar, e aí depois que ela tem o resultado positivo, que o bebezinho está lá com 5 ou 6 meses, aí sim ela suspende o uso, tá bom? Então, quem ficou preocupada com relação ao consumo dos chás, acha que porque tá tentando engravidar não pode usar chá nenhum, gente, esquece, tá? Vocês podem usar e só quando a gravidez for confirmada é que você pode, então, suspender o uso, tá? E mesmo que você não saiba que está grávida e demore para ter o positivo, você com certeza vai saber que está grávida antes do período que seria contraindicado o uso de chás. Agora, para quem está grávida, eu sei que tem uma gestante nos grupos, aí sim a indicação é não usar chá nenhum, tá? Eu sou extremamente conservadora nesse sentido. Tem algumas médicas, alguns profissionais que liberam alguns tipos de chás na gestação, mas eu prefiro não liberar e ser conservadora a ponto de evitar qualquer tipo de problema, tá bom? A Maíra falou que teve um pouco de medo de tomar. Eu recebi bastante mensagem assim, né? Mesmo eu falando para as pessoas não me escreverem em privado, as pessoas escrevem. E aí, eu até trouxe essa questão como a número 1 aqui, porque surgiu muita pergunta dessa no grupo, mas também porque eu recebi mensagens no privado em relação a isso. Então, podem ficar despreocupadas, porque não vai acontecer nada se você está tentando engravidar e tomar chá verde ou tomar chá branco. Inclusive, chá de cavalinho e dente de leão também podem ser tomados por pessoas que estão tentando engravidar. Só que eu deixo, como eles são um pouco mais fortes, eles têm um efeito um pouco mais forte, e eu não estou acompanhando individualmente cada pessoa, eu preferi ser conservadora e deixar só o chá verde e chá branco, que são mais fracos para as pessoas que estão tentando, e deixei os chás mais fortes, né, mais potentes para as pessoas que não estão tentando. Mas se, por exemplo, você fosse a minha paciente e eu estivesse te acompanhando de perto, sabendo quais eram os sintomas, sabendo qual era o seu ciclo fértil, qual que era a data da possível confirmação de uma gestação, eu indicaria outros chás também, tá? Então, fiquem tranquilas porque vocês estão seguras quanto à recomendação.
A Lucilene está falando, Carol, você disponibilizou um grupo de links que inicia na segunda-feira, quero comprar. Já preciso saber qual o curso mais completo? Por favor, responde. Lu, o curso mais completo é o Revolução Hormonal, tá? Os grupos, o grupo de desafios, na verdade, foi até a minha equipe que colocou lá no grupo para vocês. Eles começam na segunda, a gente tem grupo para tentante, para gestante, para low carb, para SOP, para endometriose. Mas eles são parecidos com os grupos com o grupo que vocês estão fazendo. Só que eles são mais completos, porque são mais dias, e a gente tem um contato mais próximo, porque o grupo é menor. Então, as pessoas interagem mais, eu deixo o grupo aberto todos os dias para as pessoas falarem, eu tiro dúvida a dúvida. Então, uma vez ao dia eu entro lá, respondo todas as dúvidas. Então, é mais ou menos como vocês estão fazendo, só que com um grupo menor, onde eu consigo dar mais atenção individualmente para cada uma. Mas não se compare e não substitui uma consulta. Então, por exemplo, no grupo eu não faço prescrição. Eu não passo dieta para as pessoas. Eu passo sugestões de cardápio de alimentos, mas eu não faço prescrições, nem de dieta, nem de suplemento, nem de nada. Tá? Isso eu só faço para o Revolução Hormonal. Acho que nem falaria isso hoje, mas para quem já está na intenção de fazer parte de algum dos meus cursos, que já está na intenção de depois dos 10 dias continuar comigo de alguma forma, ao final do grupo dos 10 dias, vocês vão receber uma oferta exclusiva, tá? Para fazer parte do meu novo programa de combate à SOP. Vai ser um programa mesmo, como o próprio nome diz, e vai ser ainda mais completo e intenso do que o Revolução Hormonal. O Revolução Hormonal vai fazer parte do programa, então ele vai entrar como um ingrediente desse pacote super completo que vocês vão ter aí acesso, né? Que vocês vão poder ter acesso a um custo menor do que ele vai ser vendido e também vão ser a primeira turma. Olha que legal! Vão ser as pioneiras aí do programa de combate à SOP, tá bom? Mas deixa isso mais para frente, semana que vem eu explico. Se alguém tiver a fim de já começar e fazer parte de algum grupo de desafios, vocês vão ser muito bem-vindas e pode ter certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, chá para tentantes, acho que eu tirei todas as dúvidas, né? Uma coisa que perguntaram, e a Raimara, por coincidência, acabou de perguntar aqui também, em relação ao tipo de chá, se pode ser o chá de saquinho. Gente, poder? Pode. Só que é a melhor opção? Não. Então, o que a gente tem que levar em conta, né? Das opções de chá, qual é a pior opção? Qual que é aquela que vocês têm que realmente evitar? É o chá pronto, né? Aquele que vem já na garrafa, que já está pronto para o consumo. A maioria daqueles chás tem conservante, tem corante, tem adoçante, tem um monte de coisa ali que não é só o chá. Então, esse chá, evita, tá? Ah, eu tomei Feel Good, não vai resolver nada. Até porque ele tem muito sódio também. Então, chás prontos, que você só precisa abrir o saquinho, a caixinha, a latinha e tomar, não. A segunda opção seriam os chás de sachê, né? Que é aquele que você coloca na água fervente ou quente, espera ele dissolver ali e toma. Ele é intermediário. Ele não é ruim como são os prontos, mas ele também não traz muitas propriedades, porque ele passou por uma série de processos, né, para tornar ele daquela forma. Qual que é a melhor maneira de você conseguir obter os benefícios do uso de chá? Através da planta. Então, em lojas de produtos naturais, você compra a folhinha do chá verde, você compra a florzinha de hibisco, você compra as ervas desidratadas e aí você consegue fazer na sua casa com infusão. Como você vai preparar esse chá? Nunca coloca a erva com a água fervendo, tá? Esquenta a água, ferve a água, desliga o fogo, espera as bolhas baixarem e aí você adiciona a erva que você escolheu. Adicionou a erva que você escolheu para fazer o chá, abafa e aí você espera 10 minutos, coa e toma, obviamente sem adoçar, tá? Se for, por exemplo, canela, né, que é a canela em pau, daí você ferve a água, quando você desligar o fogo, você coloca ali a canela, o gengibre, enfim, os ingredientes que forem para serem colocados, e aí você faz isso também, coa e depois toma, tá? Gente, eu tô recebendo bastante mensagem aqui no meu celular de pessoas perdidas porque elas não têm o link. Então eu vou pedir para minha equipe mandar lá no grupo a primeira mensagem que eu mandei para elas, tá? Porque eu acho que muita gente perdeu a primeira mensagem que tem o link e por isso não chegou ainda. Lari, faz um favor para mim, coloca nos grupos de desafios a primeira mensagem que eu coloquei com o link da aula ao vivo, porque tem muita gente perdida aqui que não está acessando porque não achou o link da aula. Ó, vocês estão vendo como que são os bastidores, hein? Às vezes, quando eu tô em aula ao vivo, quando eu tô em live, sempre tem alguém da minha equipe correndo para deixar tudo da forma mais tranquila possível. E muitas vezes, né, as pessoas não vêm. Na aula ao vivo, como é fechado,
Aí eu consigo, de repente, fazer isso, né? De mandar um recado para minha equipe e pedir para ela me socorrer e fazer algo que eu não consigo fazer na hora. Então é mais ou menos assim que funcionam os bastidores. Vocês vão ver daqui a pouco uma mensagem da Lari, ou com o telefone dela mesmo, porque ela está no grupo, ou com o telefone da clínica para mandar, né, o link para todo mundo. Gente, mais alguma dúvida sobre chás? Ou a gente pode fechar por aqui? Quente ou frio, tanto faz. Você pode fazer o chá e nesse calor do Saara que está fazendo, você pode deixar na sua geladeira e tomar ele gelado depois, tá? Bom, falei da forma de preparo, falei que a plantinha é sempre melhor, falei para não tomar chá industrializado porque não adianta nada, e falei sobre os chás que servem para as tentantes, né? Que vocês podem tomar sem preocupação nenhuma. Quem chegou depois e perdeu o comecinho da aula, depois eu vou disponibilizar o link, tá? Para vocês poderem assistir. E só que quem tiver aqui vai receber um presente. Olha lá, hein? Número 2. Jejum e low carb. Fizeram muitas perguntas no grupo em relação a esses dois queridos aqui, né? Posso fazer jejum intermitente? Posso fazer low carb? Qual que é o melhor comportamento, né, que eu devo ter em relação ao tratamento da síndrome do ovário policístico? Vamos lá, jejum é jejum, low carb é low carb. Uma coisa não tem nada a ver necessariamente com a outra, tá? Dieta low carb é a melhor conduta para a síndrome do ovário policístico. Então, uma mulher que tem SOP e quer tratar de forma natural, ela vai precisar reduzir a ingestão de carboidrato dela. Só que se você for pesquisar na internet, dieta low carb, você vai cair em alguns blogs e alguns profissionais, como o Dr. Souto, por exemplo. Eu sigo ele, eu gosto da linha dele, eu acho que ele fala muita coisa interessante, ele tem uma boa didática para explicar. Só que ele explica a low carb, o padrão low carb, que se tornou meio que uma patente quase, e que não serve para a síndrome do ovário policístico. Por que não serve? E isso é muito importante vocês se atentarem, tá? O padrão comum da low carb, a dieta cetogênica, a dieta da proteína, são dietas mais restritivas. Elas têm menor índice de carboidrato do que a low carb que eu costumo passar para as minhas pacientes. E por quê? Porque quando você fala de low carb, você está falando de uma dieta que tem ali pelo menos cerca de 20% de carboidrato. Se tiver menos de 20% do consumo total de calorias vindo do carboidrato, você vai ter uma dieta cetogênica, que é uma dieta como se fosse a low carb, só que ainda mais forte, ainda mais restrita, ainda com menos carboidrato. Por que que esse tipo de dieta não é indicada para mulher com síndrome do ovário policístico? Porque já existem centenas de estudos que mostram que a dieta cetogênica, ou seja, dietas com menos de 20% de carboidrato, tornam a nossa tireoide mais lenta. E isso para a mulher com síndrome do ovário policístico é um tiraço no próprio pé. Porque nós já temos tendência a ter tiroidismo de Hashimoto, que seria um quadro precursor do hipotiroidismo. Então, pelas nossas oscilações hormonais, pelas nossas deficiências na produção de diversos hormônios, a mulher com SOP, ela apresenta uma tendência, ela tem uma maior tendência a desenvolver tiroidismo de Hashimoto e, por consequência, hipotiroidismo. E aí, se você usa uma dieta extremamente pobre em carboidrato por muito tempo, você torna essa probabilidade ainda maior, ou seja, você aumenta a sua chance de desenvolver tiroidismo de Hashimoto ou hipotiroidismo. Então isso, gente, é científico, está comprovado, tem diversos estudos que já relacionam essa interação. Uma outra desvantagem da dieta low carb mais radical ou com menos ingestão de carboidrato, inclusive eu vi uma informação errada no grupo hoje, alguém lá falou que a dieta low carb tem que ter 5% de carboidrato, isso não é dieta low carb. Dieta low carb é uma dieta que tem menos de 40% de 40% a 60% do consumo de carboidrato. Então, como que a gente chega nisso? A Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Saúde determinam que uma pessoa saudável, que não tem nenhum problema de saúde, deve consumir até 60% da sua dieta vinda de alimentos de fontes de carboidrato. Carboidratos saudáveis, obviamente, frutas, legumes, raízes e tudo mais. Cereais, integrais e tal. Uma dieta que tem menos que 40%, que seria, né, a recomendação aí mínima da Organização Mundial da Saúde para uma pessoa saudável, já é considerada uma low carb. Então, para a mulher que tem síndrome do ovário policístico, a gente sempre trabalha com cardápios que tenham de 20% a 40% de carboidrato, que é a faixa do low carb mesmo, tá? É uma dieta low carb. Só que é uma dieta menos restritiva do que alguns profissionais orientam para emagrecimento e definição. É completamente diferente você fazer uma dieta para o tratamento da síndrome do ovário policístico e você fazer uma dieta baseada só na sua estética. Tá? O objetivo muda e, obviamente, as condutas mudam.
Dieta low carb, como eu estava dizendo, ajuda no controle da SOP. Uma dieta extremamente restrita pode afetar a sua tireoide. Ponto negativo número 1. Ponto negativo número 2. Dietas com baixíssimo consumo de carboidrato têm automaticamente mais teor de gordura e de proteína. E um excesso no consumo de gordura e proteína para a mulher com síndrome do ovário policístico pode representar um problema. Então, para uma pessoa saudável que não tem questão metabólica nenhuma, não é portadora da SOP, não tem problema de saúde, ela pode consumir excesso de gordura. Ela pode ter uma dieta com 50%, 60% de gordura, que é a dieta low carb, a dieta cetogênica, a dieta da proteína, onde a pessoa come muito ovo, come muito bacon, pode comer oleaginosas à vontade, etc. Por que na SOP isso não é bom? Porque mulheres com síndrome do ovário policístico, elas apresentam uma tendência muito forte a terem alterações de colesterol. Então, o LDL, que é o colesterol ruim, costuma estar alto, enquanto que o HDL, que é o colesterol bom, costuma estar baixo. E a gente também tem uma tendência muito forte a ter esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Inclusive, uma das pessoas perguntou no grupo se a esteatose hepática ou o acúmulo de gordura no fígado tem a ver com a síndrome do ovário policístico. E tem absolutamente tudo a ver, tá? É pela forma como a gente faz a digestão e a absorção do carboidrato. Se uma pessoa é saudável, não tem problema de saúde nenhum, tá tudo bem com ela, ela vai consumir um excesso de gordura, o corpo dela vai excretar, ela não vai ter acúmulo, não vai ter aumento nem de colesterol, nem de gordura no fígado. Só que nós, mulheres com síndrome do ovário policístico, que temos o nosso metabolismo de glicose alterado, eles podem representar, sim, um aumento. E é muito nítido isso quando eu faço o acompanhamento individual. No meu consultório, eu começo a atender uma mulher com síndrome do ovário policístico, que faz uma dieta mais restrita em termos de carboidrato, ela vai ter alteração de colesterol e aumento de gordura no fígado. 99,9% das minhas pacientes apresentam esse aumento. E aí, quando a gente afrouxa, né, mas um termo meio leigo aí, quando a gente afrouxa a dieta, ou seja, a gente começa a oferecer mais carboidrato, esses índices melhoram muito. Então, a dieta low carb, que é para pessoa saudável, que quer emagrecer, que quer definir, que quer trincar, que quer ficar show de bola para o verão, não é a dieta low carb para mulher que quer controlar e tratar a síndrome do ovário policístico. Claro que não quer dizer que a mulher com SOP não vai poder buscar também definição, emagrecimento e tudo mais. Vai, só que vai por um outro caminho, de uma outra forma, tá bom? A Débora tá falando que tem esteatose hepática moderada, né? Gente, é muito comum mesmo, tá? Eu nem coloquei aqui como item para falar disso, porque eu sabia que eu ia falar na hora que eu falasse do low carb. E jejum, Carol? Jejum pode fazer? Pode. O jejum intermitente, ele tem mostrado resultados muito bons para o controle da resistência à insulina, que é uma situação presente em 94% das mulheres que têm síndrome do ovário policístico. Na primeira aula, a gente falou bastante sobre isso. E eu expliquei para vocês todo o mecanismo de absorção do carboidrato e onde a insulina é produzida, por que ela é produzida, qual é a função dela. Se você está aqui hoje comigo, mas não assistiu a primeira aula, vai no YouTube depois e assiste, porque você precisa entender esse conceito para conseguir aprender daqui para frente outros termos e outras situações. Se você estava comigo na primeira aula, você já sabe que a insulina é um hormônio produzido toda vez que a gente come carboidrato e que na mulher com síndrome do ovário policístico ela pode apresentar alterações, que vão desde um excesso de insulina até uma produção de insulina ok, dentro do normal, mas que não é utilizada, e também pode haver a produção deficiente da insulina, certo? Por que o jejum ajuda a mulher com síndrome do ovário policístico? Porque se você faz jejum, se você fica 12, 14, 16 horas sem consumir nada, você não vai produzir insulina durante esse tempo. Então, você vai ficar 12, 14, 16 horas sem produzir insulina. E durante esse período que a sua insulina está baixa, você consegue metabolizar melhor a gordura como fonte de energia. Então, isso favorece a perda de peso e a perda de gordura, que, por consequência, diminui a resistência à insulina. Então, entende-se que a prática do jejum intermitente pode melhorar a resistência à insulina em mulheres com síndrome do ovário policístico. Serve para todo mundo? Não. Por que não? Porque aí a gente tem duas áreas muito claras para o tratamento da SOP. A área técnica, metabólica, né, científica, e que a gente estuda na fisiologia, que é tudo isso que eu acabei de falar. E a gente tem uma área também muito importante que muita gente esquece, que é a parte psicológica.
Então, tem mulher que vai fazer jejum intermitente, consegue ficar 16 horas sem comer nada. Só que nas 8 horas do dia que ela come muito. Ela tem compulsão, ela come carboidrato demais, ela não consegue segurar a vontade do doce. Ela tem muito sono, ela tem muita dor de cabeça, ela se sente mal, ela tem hipoglicemia, passa mal, treme. Essa pessoa pode fazer jejum? Pode. O jejum vai ser bom para ela? Não necessariamente. Então, eu tenho pacientes dentro do Revolução Hormonal e dentro do consultório, né, pacientes presenciais meus, que não se dão bem com jejum intermitente, ponto. Pode ser uma técnica extremamente efetiva e boa para o controle da insulina na mulher com SOP, mas para aquelas pessoas não funciona, porque ela acaba comendo mais, ela come pior, ela ganha peso ao invés de perder, os níveis hormonais pioram ao invés de melhorar. Então, gente, cada indivíduo é único, cada pessoa é uma. Tem gente que vai se adaptar super bem ao jejum e tem gente que definitivamente não vai gostar, não vai conseguir seguir e, se conseguir, vai ser um esforço muito grande. Um esforço muito grande é sustentável a longo prazo? Você consegue fazer por muito tempo? Não. Então, o melhor é achar a metodologia de dieta, o tipo de cardápio que atende a sua expectativa e a sua necessidade, entendeu? Que cabe dentro da sua rotina e que não te afeta do ponto de vista também psicológico, tá? Então, estamos aí falando de jejum e de low carb. Deu para entender os dois conceitos? Ambos são bons para a síndrome do ovário policístico, mas o low carb não é qualquer low carb que resolve e o jejum não dá certo para todo mundo. Quem consegue fazer e consegue ter bom resultado, percebe resultado, ótimo. Mas nem todo mundo vai ser assim, vai ter gente que vai ter o mesmo resultado que a pessoa que fez jejum comendo a cada 3 horas. Então a gente tem que respeitar a nossa individualidade biológica e principalmente o nosso organismo, certo? Adoçantes e a síndrome do ovário policístico. Eu vi que esse tema gerou muita polêmica lá, né? Lá no grupo, bastante gente perguntou, mas pode usar stevia, pode usar xilitol, o que eu posso usar? Ai, meu Deus, o que eu faço? Como que eu controlo o açúcar? Que açúcar que eu uso? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber. Eu, Carol Nutri, sou contra o uso de todo e qualquer tipo de adoçante, tá? A minha conduta é sempre evitar o uso de adoçantes na síndrome do ovário policístico. Por quê? Todo e qualquer adoçante pode ser natural, pode ser sintético, pode ser caro, pode ser barato, pode ser líquido, pó. Qualquer adoçante vai ter um efeito negativo no seu paladar. O que isso significa? O adoçante ele tem um poder de adoçar extremamente alto. E ele vai educar o seu paladar a querer alimentos cada vez mais doces. Então, a mulher com síndrome do ovário policístico já tende a gostar muito de doce, já tende a precisar de muito carboidrato. E aí, o que vai acontecer? Se você usa muito adoçante, você vai querer sempre um alimento mais doce. Você vai ter cada vez mais necessidade por consumir alimentos ricos em açúcar. E aí, se você já tem uma tendência, já tem uma necessidade, já tem uma vontade maior, isso vai se agravar. Tá? Então, o uso de adoçantes, mesmo que sejam os naturais, eles não são bacanas. Tá? Outro ponto negativo do uso de adoçante para quem tem síndrome do ovário policístico. Já foi comprovadíssimo, já tem vários estudos que mostram que o uso dos adoçantes desempenham aumento da nossa insulina. Então, olha que coisa louca, né? Você consome um alimento que tem adoçante, que não tem carboidrato nenhum, que não tem açúcar, sei lá, um refrigerante zero, né? Que é lotado de adoçante, mas não tem caloria, não tem nada ali em termos nutricionais. Você consome esse adoçante, a sua papila gustativa que está lá na sua boquinha sinaliza para o seu cérebro que está vindo doce, que está vindo carboidrato, que está vindo açúcar. Por quê? A nossa papila gustativa ela não consegue diferenciar o sabor doce do adoçante e o sabor doce do açúcar. Para o nosso corpo, para o nosso organismo, fisiologicamente falando, é tudo carboidrato, é tudo energia que está chegando. Então, quando você consome alguma coisa com adoçante, você sinaliza para o seu cérebro de que precisa ser produzida insulina, porque está vindo um alimento muito doce, muito rico em carboidrato. Na maioria das vezes não está vindo, né? Esse alimento que é rico em adoçante não tem açúcar, não tem, às vezes, carboidrato, não tem nada. Então, você produz insulina e essa insulina não vai ter glicose para transportar. De novo, se você não está entendendo esses termos, assiste a primeira aula que vai ficar tudo mais claro. Você consumiu adoçante, sinalizou para o seu cérebro que estava recebendo glicose, seu corpo liberou insulina, a insulina não encontra glicose para transportar. O que vai acontecer? Você vai ter uma hiperinsulinemia, um excesso de insulina na corrente sanguínea.
Esse aumento da insulina no sangue vai sinalizar para o seu corpo duas coisas. Lembram? Que está faltando energia e que você precisa comer mais. E aí você vai ter mais fome e mais vontade de doce. Então, ele reforça a nossa necessidade por carboidrato, ele reforça o nosso paladar doce e ainda faz a gente liberar a insulina sem ter necessidade. Lembra, para o tratamento da SOP, o que a gente precisa é evitar o consumo a produção da insulina. O jejum intermitente é bom porque ele faz o nosso corpo não produzir insulina por horas e horas. E aí você vai e consome um alimento com adoçante que não tem carboidrato, mas desempenha o papel dele. O que vai acontecer? Tragédia, né? Então, adoçante nunca é uma boa para mulher com síndrome do ovário policístico. Ele pode custar R$ 1,99, como ele pode custar R$ 100 o quilo, né? Porque a gente sabe que tem alguns que são nesse nível. Eles vão ter o mesmo efeito metabólico para a maioria das pessoas, tá? Carol, eu sou diabética. É outro assunto, tá? Aqui eu não estou falando de diabetes, eu estou falando de mulheres com síndrome do ovário policístico que têm resistência à insulina. E aí a Ana Vitória fez uma pergunta que todo mundo deve estar se perguntando agora, mas o que eu vou usar? E agora o que eu uso, né? Gente, o que vocês vão usar é açúcar. Açúcar na menor quantidade possível, com a menor frequência possível. Então, o que vai acontecer? Se você precisa adoçar, sei lá, um café. Putz, Carol, eu não vivo sem café e eu preciso adoçar. Você pode usar um açúcar demerara, você pode usar um açúcar de coco. Dentre os açúcares, qual que é a melhor opção? O açúcar de coco, porque ele tem um índice glicêmico menor. Ele faz a gente liberar menos insulina. Então, o açúcar de coco seria a opção número 1. Ah, aqui onde eu moro é muito difícil de achar, ele custa um absurdo, ele é muito caro. Açúcar demerara é uma segunda opção, tá? Então, a gente sempre fica entre eles. Ah, Carol, e açúcar mascavo? Ele é o terceiro da lista, tá? Então, a gente vai sempre do melhor para o menos pior, tá? Ah, açúcar branco refinado, União é o pior de todos, é esse que você vai evitar mesmo. Açúcar e mel. Qual que é a diferença? O mel, ele tem índice glicêmico alto, ele é calórico, só que ele tem uma vantagem de ser natural e de ter poder antibiótico. Então, ele fortalece o nosso sistema imunológico, evita infecções bacterianas e atua melhorando a nossa saúde como um todo. Pensando na mulher com síndrome do ovário policístico, não é uma boa trazer ele para a rotina diária, ou seja, usar ele para tudo, para adoçar tudo, tá? Porque ele é calórico e ele tem índice glicêmico alto, ele vai desempenhar aumento da sua insulina. Então, ele é uma boa alternativa quando você usa pouquíssimo e raramente, mas ele não é uma alternativa para o dia a dia. Carol, eu uso muito açúcar. Reduz aos poucos. Então, sei lá, você consome 1 quilo de açúcar União por semana na sua casa. Você vai primeiro reduzir a quantidade desse açúcar pela metade. Quando você reduzir pela metade, você vai usar o açúcar mascavo, que é um açúcar mais doce, só que melhor do que o açúcar refinado. Usando o açúcar mascavo por um período, daí você troca para o açúcar demerara, que já não é tão doce. E aí, quando você já estiver adaptada a ele, também reduzindo aos poucos a quantidade, você passa para o açúcar de coco. Tem uma coisa que eu falo para as minhas pacientes que elas querem me matar, mas que é a pura verdade. Ah, Carol, eu amo café, mas eu não gosto do gostinho amargo do café. Se você não gosta do gostinho amargo do café, você não gosta de café. Então, a gente tem que aprender a gostar e usar os alimentos com o seu sabor natural, da forma mais natural possível. Então, se você não gosta do amargo do café, você não gosta do café. Se você não gosta do sabor do chá, você não gosta do chá. Né? E a gente não precisa adoçar nada na realidade. A gente pode educar o nosso paladar a consumir tudo sem açúcar. E vocês vão ver que quando chegar nesse nível, vocês vão perceber que tudo que vocês usam açúcar hoje é extremamente doce. Só que vocês não se dão conta neste momento, porque vocês educaram o seu paladar àquele nível de açúcar, tá bom? Então, vamos lá. Adoçantes e a SOP, todo mundo entendeu. Número 4 de perguntas dizia respeito ao tempo de tratamento. Todo mundo quer saber, né? Carol, quanto tempo eu vou ter resultado? Em quanto tempo eu vou perceber meu cabelo parar de cair? Em quanto tempo eu vou... A Patrícia tá falando, pode mesmo, meninas, eu sou prova disso. Tati, você é do grupo 3090? Eu não sei, aqui não aparece sobrenome, então pode ser que seja. Ah, Carol, e chocolate 70%? Tranquilo, desde que você não consuma da rotina diariamente uma quantidade grande, tá? Vamos lá, tempo de tratamento. Quanto tempo vocês precisam ter de tratamento para conseguir chegar no objetivo de vocês? Depende muito do que você tem por objetivo e do quanto grave é a síndrome do ovário policístico para você.
Então, por exemplo, se eu não me cuido, tipo, se eu não tô me cuidando, se eu não tô fazendo dieta, depois da gravidez do meu segundo filho, né, que eu contei pra vocês na última aula, cara, eu tinha todos os sintomas de uma forma muito grave. Eu não tinha pelo no rosto, eu tinha barba. Eu não tinha queda de cabelo, eu tava calva. Eu não tinha acne, eu não tinha espinha, eu tinha acne inflamada, vermelha, dolorida, que deixa mancha. Então, tudo depende do nível que o seu sintoma tá. Se você tem um sintoma mais brando, você vai ter resultado em menos tempo. Se você tem um sintoma como eu tinha, muito grave, você vai demorar um tempo maior para conseguir ver resultado. Em média, por que o grupo gratuito tem duração de 10 dias? Por que a minha proposta foi 10 dias contra a síndrome do ovário policístico? Porque em 10 dias você consegue normalmente, se você fizer tudo, é claro, tá? Não basta estar no grupo. Você tem que estar lá e tem que estar fazendo as coisas que precisam ser feitas. Se você ficar 10 dias com a sua rotina dentro de uma rotina chamada tratamento para SOP, você vai notar melhora do seu peso, porque você vai desinchar e vai estar retendo menos líquido. Você vai diminuir muito a sua vontade de doce e você vai melhorar a sua disposição. Nos 10 dias contra a síndrome do ovário policístico, vocês podem esperar mais do que isso? Gente, não, tá? Não. No grupo 10 dias, não, o grupo não vai solucionar a sua queda de cabelo, não vai solucionar o acne, não vai diminuir significativamente a sua gordura, porque é um período curto de tempo, tá? As meninas que fazem o grupo de 30 dias, que é o 30 dias contra a síndrome do ovário policístico, elas têm nos primeiros 10 dias melhora do peso, melhora do inchaço, da disposição e da vontade de doces. Com cerca de 20 dias, 25 dias de desafio, já dá para notar uma melhora da acne. Então, as espinhas começam a não aparecer tanto e as que estavam no começo do desafio começam a secar. O cabelo não cresce, mas ele para de cair, ele diminui a queda e, dependendo se a queda não era tão grande, a queda cessa ao longo dos 30 dias. Elas perdem até 6 quilos, sendo que pelo menos metade desse peso é líquido, o restante é gordura. Então, isso se reflete também numa diminuição da estética, né, do tamanho do manequim delas. E elas conseguem o mais importante, que é a melhora da resistência à insulina. E por que é o mais importante? Porque com 30 dias seguindo uma dieta e fazendo tudo certinho, você consegue melhorar a sua sensibilidade à insulina. E isso vai fazer com que você vá embora depois, entendeu? O começo do tratamento, esses 10 dias que vocês estão passando, são os 10 dias mais difíceis. Porque vocês têm tudo no seu organismo, tudo no seu corpo que colabora para um não resultado. Seu metabolismo é lento, seus hormônios estão descontrolados, a sua autoestima está baixa, a sua disposição está no pé, a sua vontade de doce está enorme. Então, ultrapassar a barreira dos 10 dias é a barreira mais difícil do processo. Depois que você melhora isso e que a sua resistência à insulina se torna mais leve, você consegue perder peso com muito mais facilidade, você tem muito mais disposição, sua autoestima melhora, você tem mais motivação para fazer as coisas. Então, você começa a esperar um resultado no termo estético, cabelo, pele, unha, com 30 dias. Carol, quanto tempo eu vou demorar para engravidar? Gente, se eu soubesse, cara, eu nem tava aqui. Não dá para saber. Então, tem mulheres que fazem os 30 dias contra a SOP e depois de um mês elas me escrevem dizendo que elas estão grávidas. Tem meninas que entraram para o Revolução Hormonal que com um mês e meio conseguiram engravidar. Então, assim, com um ciclo, né, menstrual inteiro, com 28 dias, fazendo tudo direitinho, elas já ovularam no mês seguinte e já engravidaram. Então, assim, depende muito. Se é uma pessoa que não menstrua há meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses sem menstruar, eu falo para ela que ela vai demorar pelo menos uns 3 meses para melhorar isso. Então, tudo depende de onde você está, para onde você quer chegar, tá? O tempo de tratamento varia de 10 dias, que é onde você começa a perceber os mais sutis resultados, mas que vão fazer toda a diferença no tratamento, até 3 meses ou 6 meses, tá? Com 6 meses, fazendo tudo direitinho, fazendo a dieta, usando os suplementos, os fitoterápicos, fazendo atividade física, não há sintoma que resista. Então, eu sempre falo que 6 meses é ali o máximo. Claro que depois você tem que manter tudo isso para os sintomas não voltarem. Mas é mais ou menos o tempo que vai demorar para você ter um bom resultado, tá bom? A vontade de doce vai melhorar com os 10 dias, tá, Maria? Quanto menos doce você consumir nesse período e mais resistente você for, menos necessidade por carboidrato e por doce em geral você vai ter depois, tá? Dúvida 5, consumo de whey. E aproveitando que eu vou falar de whey, também vou falar sobre industrializados de forma geral. Gente, tudo que é vendido em pacote
tudo. Pode ser o cookie orgânico da marca super cara, pode ser o alimento integral com castanha de caju do Pará e semente de chia da marca mais famosa. Pode ser whey hidrolisado, 100% isolado, que custa R$ 1.000 o pote. Tudo. Tudo que é vendido dentro de uma embalagem tem aditivos. O que são aditivos? Adoçantes, corantes, principalmente conservantes, estabilizantes, produtos químicos que dão cor, que dão cheiro, que dão sabor. E tudo isso é muito ruim para o nosso corpo. Porque quem tem resistência à insulina, que é 94% das portadoras de SOP no mínimo, tem uma inflamação geral corporal total. Então, o que significa? A gente tem o nosso organismo inflamado, né? E qualquer consumo de pró-inflamatórios, ou seja, de alimentos que vão piorar essa inflamação, para a gente é ruim. O melhor é você consumir as coisas mais naturais possíveis. Então, é por isso que eu faço a orientação de trocar o adoçante pelo açúcar. E é assim também que a gente vai fazer com todos os industrializados que a gente tem no dia a dia, trocando eles aos poucos por alimentos mais saudáveis. Ai, Carol, eu amo muito cookie. Dá para fazer cookie em casa de 3 ingredientes em 10 minutos. Ai, Carol, mas eu amo bolo. Dá para fazer um bolo de caneca funcional em 3 minutos no micro-ondas. Ai, Carol, mas eu adoro... Eu treino e eu preciso de mais proteína. Dá para você obter a sua necessidade de proteína através de comida, ao invés de suplemento. Tudo que a gente obtém através de industrializados pode ser substituído por alimentos mais naturais. E isso não quer dizer que vai agregar trabalho e mais tempo de dedicação para você, porque às vezes, não. O tempo que você demora para ir no mercado comprar e o custo que você tem com esses produtos, você faria alguma coisa muito mais saudável e muito mais fácil e rápida na sua casa, tá? Também tá uma onda, né, de falar de colágeno. Gente, colágeno. Eu tô meio saturada desse assunto, porque o pessoal do Revolução, dos 3090, do Metavita, de todos os cursos que eu tenho, parece que resolveu falar de colágeno ao mesmo tempo. Todas as turmas estão falando de colágeno. Colágeno serve para quê? Primeira coisa, você quer tomar colágeno com qual finalidade? Porque se a sua finalidade em tomar colágeno é melhorar a pele, diminuir flacidez, aumentar tônus muscular, esquece, você está gastando dinheiro à toa porque ele não vai fazer nada disso. O colágeno ele é feito de aminoácidos, que são os tijolinhos que compõem as proteínas. Quando você consome uma proteína, a proteína da carne, a proteína do leite, a proteína do queijo, a proteína hidrolisada, 100% isolada, qualquer tipo de proteína, o seu corpo quebra essa proteína em aminoácidos, absorve esses aminoácidos, porque a proteína inteira é um tijolão que não passa pelo intestino, não tem absorção. Então, ele quebra, absorve o aminoácido, e aí ele constitui a proteína que ele precisa. Se ele está com uma deficiência muscular, a pessoa treinou, está com uma lesão, precisa hipertrofiar, ele vai produzir a proteína do músculo. Se você está com uma lesão na pele, machucou, está formando casquinha, é porque o seu corpo está produzindo aquela proteína. Se você está com algum problema, sei lá, de saúde imunológico, ele vai produzir proteínas que vão atuar na parte imunológica. Se você ingere colágeno, o seu corpo destrói ele em aminoácidos. E se você não estiver precisando de colágeno, tiver alguma outra coisa mais importante para o seu corpo fazer, ele vai produzir aquela outra proteína a partir dos aminoácidos que constituem o colágeno. Ai, Carol, mas eu quero usar colágeno porque eu tenho lesão. Eu tô com uma lesão no joelho, em alguma cartilagem. Ele apresenta benefício? Ele apresenta benefício. Agora, se é para a parte estética, esquece, você está gastando dinheiro à toa. Alguns estudos inconclusivos, ou seja, estudos que não chegaram a conclusão nenhuma, que não bateram o martelo, dizem que o colágeno apresenta efeito de melhora na pele quando ele é consumido na forma hidrolisada associada à vitamina C. Só que assim, é um estudo que fala que pode ser que aconteça para algumas pessoas. E ele não foi suficientemente claro e nem bateu o martelo, não foi conclusivo para dizer que ele faz efeito e que ele vai melhorar, tá bom? Carol, tô super flácida, emagreci, preciso deixar minha pele melhor, o que eu faço? Alimentação e atividade física. Você vai ter que preencher esse espaço que antes era da gordura com massa muscular. Sua massa muscular vai ser dura, vai ser rígida, vai ser definida e vai melhorar a sua composição, né, de forma geral. Ah, Carol, mas a minha pele é muito ruim. Toma água, hidrata e espera o tempo fazer a parte dele, tá? Então, é melhor do que você ficar se desgastando e procurando colágenos e tal. Além de tudo isso, o colágeno é industrializado. Então, o colágeno vai ter corante, o colágeno vai ter adoçante, o colágeno vai ter sabor de alguma coisa que não tem ali. Então, sabor de laranja, sendo que não vai laranja, sabor de limão, sendo que não tem limão.
e tudo isso é pró-inflamatório e pode piorar a tua síndrome metabólica de uma forma geral, tá bom? Conjunto número 6 de perguntas se referia àquela história de perder 10% de gordura. Carol, como que isso funciona? O que exatamente isso quer dizer? Gente, o que eu falei na última aula e que eu falo bastante nas redes sociais é que a pessoa com síndrome do ovário policístico, quando consegue eliminar 10% do seu peso gordo, ela é capaz de restaurar a fertilidade. O que isso quer dizer? Ela volta a ovular e aumenta as chances dela engravidar. O que quer dizer 10% de gordura? Se você está com sobrepeso ou obesidade, é melhor a gente considerar os 10% do seu peso total, tá? Então, se você pesa 80, você vai ter que perder 8 quilos. Se você pesa 90, a meta vai ser perder 9 quilos. Se você é magra, o ideal é que você não mensure a sua perda de peso pelo seu peso total, e sim pelo seu peso de gordura. Como que você vai descobrir isso? Fazendo uma avaliação física. Onde? Ou com uma nutricionista, ou em uma academia, ou com um personal, se ele estiver apto a fazer, tá? Evitem fazer bioimpedância, procurem fazer antropometria, que são as dobras de gordura, tá? A bioimpedância, ela sofre muita alteração dependendo do que você comeu no dia, da atividade física que você fez, do período do ciclo menstrual que você tá. Mulher com SOP é muito inchada, altera pra caramba o resultado. Então, o melhor é você fazer uma avaliação física chamada antropometria, que é com fita métrica e adipômetro. Adipômetro é um equipamento que serve para a gente medir as dobras de gordura. E aí a gente joga essas dobras de gordura em um software que calcula perante aquilo o percentual de gordura da pessoa. E aí, com o percentual de gordura, você consegue saber quanto do seu peso é gordura, tá? Então, sei lá, às vezes a pessoa tem 50 quilos e tem 50% de gordura, exagerando. Significa que dos 50 quilos que ela tem ao todo, que é o peso da balança dela, ela tem 25 quilos de gordura. Quanto que ela teria que perder? 2,5 kg de gordura. Porque também não adianta a pessoa perder, a pessoa magra, né? Perder peso até mais do que precisaria, e esse peso vir da massa magra ou do líquido. Ele tem que vir da gordura. E aí, diminuindo o percentual de gordura, diminuindo esse valor em gordura, a pessoa volta a menstruar normalmente, começa a ovular mensalmente, aumenta muito a fertilidade e as chances dessa pessoa engravidar, certo? A Gabi falou, Carol, como que eu faria essa avaliação de porcentagem de gordura? Com um profissional, tá, Gabi? Não dá pra gente fazer sozinho. Mesmo eu faço em todas as minhas pacientes, mas eu não consigo fazer em mim. Então, tem que ser um profissional que vai te pesar, te medir, vai colocar as dobras de gordura, vai saber mensurar cada uma das dobras e aí vai calcular, então, o percentual de gordura, tá bom? Pergunta 7 foi com relação à resistência insulínica, né? A importância da curva glicêmica e da curva de insulina. Gente, existem vários exames que servem para mensurar, que servem para apontar se a pessoa tem ou não resistência à insulina, no caso de pré-diabetes ou diabetes. Tem o Roma-R, tem glicemia de jejum, insulina de jejum, hemoglobina glicada. Nenhum desses exames substitui a curva glicêmica e a curva de insulina. Por quê? Eu expliquei isso na última aula, mas eu expliquei com uma outra finalidade. Então, na verdade, todo mundo aqui já deve estar sabendo, mas não conseguiu associar uma coisa a outra. Lembra que eu falei para vocês que muitas das vezes a mulher com SOP tem a insulina de jejum normal? Ela produz insulina na quantidade certa? Ela não tem um excesso de insulina no sangue. Ela tem uma insulina que não desempenha o papel dela. Então, por exemplo, você faz um exame de insulina de jejum e a sua insulina está 6, por exemplo, que é o ideal, que é o melhor resultado. Não necessariamente esse número 6 referente à insulina, é uma insulina que faz o papel dela, que transporta a glicose, que chega no interior da célula levando energia. Às vezes você produz 6 de insulina, mas é uma insulina que não desempenha o papel dela. Como que você vai saber que a insulina não está fazendo o que ela devia fazer? Depois que você come, a sua glicemia aumenta demais e demora para cair. A curva glicêmica ela serve para mensurar exatamente isso. Quanto você tem de glicose e de insulina no seu sangue quando você está em jejum e quanto você tem de glicose e de insulina depois que você ingere muito carboidrato. Então, no exame de curva glicêmica, você vai em jejum para o laboratório, faz a coleta de sangue para ver os índices em jejum, daí você toma um líquido riquíssimo em carboidrato, que é o dextrosol, e aí você mensura para quanto vai a sua glicose e para quanto vai a sua insulina depois dessa ingestão.
e fica contando a cada 30 minutos cada um desses índices. O que é mais comum de ver na mulher com síndrome do ovário policístico que tem excesso de peso é a insulina no jejum normal, só que a insulina muito alta depois que ela consome o carboidrato, e essa insulina não abaixa conforme ela deveria abaixar, e ao mesmo tempo que a insulina está alta, a glicose também está alta. Então, na curva, a gente observa as duas subindo, assim, sabe? E não diminui. Na mulher que é magra e tem síndrome do ovário policístico, o resultado mais comum é uma insulina de jejum dentro do limite, não tão baixa, mas dentro da referência. E aí, depois do dextrosol, depois da ingestão de carboidrato, a glicemia aumenta, a insulina aumenta muito, e aí o que acontece? A glicose diminui muito rápido. Então, sei lá, a glicose da pessoa em jejum é 90, depois que ela consumiu o dextrosol, chegou a, sei lá, 180, e depois de uma hora que ela consumiu, essa glicose voltou para baixo dos 90, tá 80, tá 75, enfim. O que vai acontecer? O que acontece? O que isso quer dizer? Que ela está produzindo insulina demais, que é o caso de hiperinsulinemia. Se tem insulina demais e é uma insulina que funciona, que está desempenhando o papel, vai ter um combustível, vai ter uma combustão muito rápida do carboidrato. A pessoa não engorda, então não tem facilidade de ganhar peso, só que tem todos os sintomas da síndrome do ovário policístico, porque a insulina está sempre alta, porque a insulina está sempre em excesso. E aí não é um caso de resistência à insulina em si, é um caso de hiperinsulinemia, que a gente chama de resistência à insulina para o leigo, porque é difícil de separar os conceitos, tá? Então é por isso que a curva glicêmica e a curva de insulina são indispensáveis para as mulheres que têm síndrome do ovário policístico. Mesmo que você tenha feito diversos outros exames e eles estejam normais, o esperado é que eles estejam normais. Se eles estiverem alterados, é porque os seus sintomas e o seu metabolismo está muito pior do que poderia estar. Agora, se está tudo normal e você não fez a curva, você precisa fazer a curva de glicose e de insulina para você saber se realmente está funcionando bem. Carol, meu médico não quer pedir esse exame. Falou que esse exame é ultrapassado, que ele não serve para nada, que com a hemoglobina glicada a gente consegue ver. Mentira. O seu médico provavelmente é um médico que tem rabo preso com convênio e quer evitar pedir exame porque o convênio vai perguntar para ele por que ele está pedindo tanto exame, tá? Isso é uma realidade do Brasil. É vergonhoso falar isso. Como profissional da saúde, eu optei por nunca atender convênio, então eu não atendo convênio nenhum desde que eu me formei. Eu acabei de sair da faculdade, eu não atendia convênio, eu só atendia particular, mas como eu falei no começo aqui, eu tenho contato com vários médicos, muitos deles que atendem convênio. E eles falam que é realmente assim. O convênio, ele dá uma nota para o médico, dependendo do número de gastos que esse médico dá para o convênio. Então, por exemplo, um obstetra, ele ganha pontos no convênio se a paciente dele tem alta depois de uma cesárea com menos tempo. Então, às vezes, a pessoa nem está apta para ir para casa, ela nem está se sentindo bem ainda e ela tem alta. Por quê? Porque o médico ganha com o convênio pontos porque ele deu menos custo. Teve um tempo de internação menor da paciente dele. O médico que pede muito exame tem uma classificação, uma nota vermelha, porque ele está dando muito custo para o convênio. E os convênios chegam a cobrar o médico. Fala assim, fulano, por que você está pedindo tanto exame? E se o médico não diminui, se o médico não entra dentro da nota aceitável para o convênio, ele é descredenciado. Eu atendo uma médica dermatologista que acabou virando minha amiga, porque eu passo com ela e ela passa comigo já há muito tempo, que ela foi recentemente descredenciada de um convênio hiper importante aqui de São Paulo. Por quê? Porque ela é uma médica que pede exame quando tem que pedir exame. E ela não tinha medo de ser descredenciada, pois ela foi descredenciada. Tem médico que tem medo de ser descredenciado, porque não tem uma clientela que paga a consulta dele, que nunca se preocupou em construir uma carteira de clientes dispostos a pagar o preço de uma consulta particular. E ele fica literalmente na mão de convênio. É uma vergonha, é injusto, mas a gente tem que falar a verdade. Eu, como profissional da saúde, não me calo. Não me calo. Então, se o seu médico não quer pedir o exame, você pode exigir que ele peça. E se ele continuar falando que ele não vai pedir, você troca de médico, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que muita gente aqui faz das tripas coração para poder se sustentar ao longo do mês, mas nessas situações vale a pena você investir numa consulta particular e depois pedir o reembolso para o seu convênio. Né? Porque daí você paga a consulta do profissional, o profissional não vai ter rabo preso com convênio nenhum, vai fazer o tratamento que precisa, vai pedir o exame que precisa, e aí você cobra do convênio o reembolso da consulta, tá bom? Número 8. Sintomas da SOF. Tá aí muita gente me perguntando, né? Carol, qual que é meu fenótipo? Como que eu sei qual que é o fenótipo? Gente, é muito decepcionante, né? É horror. É um horror. Como a Yara diz aqui, é um horror.
Vamos lá. Sintomas da síndrome do ovário policístico que determinam diferentes fenótipos, e isso quer dizer que nem todo mundo que tem síndrome do ovário policístico tem a mesma síndrome do ovário policístico. O que isso quer dizer? A SOP não é igual para todo mundo. A gente não tem a mesma SOP todo mundo. Eu ouvi muita mensagem no grupo de pessoas falando: ah, Carol, eu não tenho ciclo menstrual irregular, eu menstruo todo mês, ovulo todo mês, mas eu tenho sintoma. Carol, eu não tenho sintoma, mas o meu ciclo menstrual é irregular. Isso pode acontecer? Pode. E é por isso que a síndrome do ovário policístico é dividida em 4 fenótipos, que seriam 4 tipos, né? Falando de uma forma mais leiga. O fenótipo A, a gente chama de SOP do livro, SOP de livro. E a Carol, Nutri de vocês, tem esse tipo de síndrome do ovário policístico. O que é esse fenótipo A? É a pessoa que tem aumento dos hormônios masculinos. Então, quando faz o exame de sangue, os hormônios aparecem maiores do que o ideal. Também tem disfunção ovulatória, ou seja, o ciclo menstrual ou é irregular ou não existe, a pessoa não menstrua. E também tem cistos no ovário. Quando faz o ultrassom, os cistos estão ali. E, consequentemente, o fenótipo A é o fenótipo que tem mais sintoma, né? Tem mais sintoma clínico. Queda de cabelo, aumento de pelo, acne, indisposição, cansaço, fadiga, vontade de doce, etc. O fenótipo B é aquela pessoa que tem excesso de hormônio masculino. Então, quando faz o exame de sangue, a testosterona está alta, a dihidrotestosterona está alta, outros hormônios se apresentam alterados. E a pessoa tem disfunção ovulatória, ou seja, o ciclo menstrual é irregular. Mas isso não quer dizer que ela tenha cistos. Então, às vezes, a pessoa que tem síndrome do ovário policístico não tem cisto no ovário. É bem difícil de entender isso. Tipo, como que eu tenho síndrome do ovário policístico e não tenho ovário micropolicístico? Pode acontecer. E essa pessoa é o fenótipo B. O fenótipo C apresenta excesso de hormônios masculinos quando faz exame de sangue e quando faz ultrassom tem cisto no ovário, mas ela não tem ciclo menstrual irregular. Então ela menstrua todo mês, certinho, bonitinho, provavelmente ovula, então não tem dificuldade em engravidar, mas ela tem sintomas clínicos porque ela tem os excessos de hormônios masculinos e também quando faz ultrassom apresenta a formação de cistos. E o fenótipo D, que é o fenótipo mais raro e é a síndrome do ovário policístico mais branda, digamos assim, é quando a pessoa tem disfunção ovulatória, ou seja, ela menstrua de forma irregular, ela tem o ciclo ou anovulatório, ou mês ovula, mês não ovula, ela tem cisto no ovário, só que ela não tem as alterações hormonais. E aí, o que pode acontecer com esse fenótipo D é a pessoa não ter os sintomas clínicos. Então, às vezes, a pessoa não tem queda de cabelo, não tem excesso de pelos, não tem acne, mas ela tem as disfunções ovulatórias e os ciclos menstruais irregulares, com formação de cisto, tá? Por que o fenótipo D é a forma mais branda da SOP? Porque é a que traz menor consequência para a saúde do indivíduo como um todo, né? Para a saúde da mulher. Ela não tem tanta dificuldade de engravidar e ela também não tem as alterações hormonais, que são as mais difíceis da gente controlar. Certo? Então, para quem estava com dúvida, esses são os fenótipos. Quem quiser tirar foto do slide, pode tirar. Mas eu tenho esse post lá no meu Instagram, tá? Faz um tempinho já que ele foi publicado, mas ele tá lá. E vocês também podem ter acesso a ele depois, certo? O pessoal já está se identificando, né? É o D, é o A. Importante falar sobre os fenótipos. Gente, fenótipo não muda, tá? Então, se algum dia na vida você foi diagnosticada com fenótipo A, ou seja, você tinha alterações no exame, você tinha critérios clínicos, tinha os sintomas, só que você está em tratamento e isso tudo sumiu, não quer dizer que o seu fenótipo mudou. Você continua sendo o fenótipo A, só que está sob controle e por isso não está com manifestação, tá bom? Então, às vezes, eu não tenho mais cisto, mas você considera o cisto como parte do diagnóstico do seu fenótipo, certo? 9. Desbiose e uso de probióticos. Gente, eu vi alguém falar em um dos grupos que, eu tomei probiótico e não funcionou nada, não adiantou nada. O que é o probiótico e por que ele é bom? Uma das vertentes que estuda a origem da síndrome do ovário policístico diz que a SOP se originou de uma desbiose. Então, existem 2 hipóteses, né, para a síndrome do ovário policístico acontecer. Uma delas é um fator genético, então acredita-se que ela seja passada de mãe para filha, e a outra hipótese, a outra vertente, acredita que a origem é uma desbiose, que é um desequilíbrio da flora intestinal. O que é a desbiose? Nosso intestino ele é povoado por 2 tipos de bactérias, as gram-positivas e as gram-negativas. As gram-negativas, elas se alimentam de carboidratos,
Então, toda vez que você come um açúcar, um pão, uma massa, você está super alimentando essas bactérias. E elas vão crescer, elas vão se multiplicar e a colônia delas vai aumentar. Quando isso acontece, entra um caso de desequilíbrio no seu intestino, ou seja, você não está mais com ele equilibrado. Você tem mais bactérias negativas do que positivas. E aí, quando essa colônia de bactéria negativa está maior, ela origina a resistência à insulina, que seria daí, então, que nasceria os sintomas da SOP e as outras alterações hormonais, e ela também dá mais vontade de comer carboidratos e doces, porque você superpovoou o seu intestino de bactérias que precisam disso para se alimentar. Então, elas estimulam o consumo dos doces e dos carboidratos. Por que o probiótico atua na melhoria dos quadros de síndrome do ovário policístico? Porque o probiótico são as bactérias gram-positivas que você deixou morrer, que você entrou em falência ali no seu intestino, porque as gram-negativas tomaram conta do pedaço. E aí, quando você consome essas bactérias gram-positivas que estavam em falta, você começa a ter, então, o controle dos seus sintomas, tá? Probiótico vai resolver sozinho? Não. Ah, eu não faço dieta e uso probiótico. Você está jogando seu dinheiro fora. Porque você está colocando bactéria positiva lá, só que você está super alimentando as suas negativas. Então, você não vai ter o resultado, você não vai ter o benefício do consumo do probiótico. Só o probiótico trata a síndrome do ovário policístico? Não. É um conjunto e ele é só uma pecinha do quebra-cabeça, tá? Mas ele faz efeito sim, é comprovado e é mais do que comprovado que ele é um importantíssimo quesito no tratamento da síndrome do ovário policístico, atuando diretamente na saúde do nosso intestino. Como que eu sei se eu tenho desbiose? A pessoa que tem desbiose, ela sente a barriga estufada, tem formação de gases, fica com a barriga inchada. Às vezes, a mulher com SOP, ela não é gordinha, ela não tem excesso de peso, mas ela tem uma barriga que parece uma barriga de grávida. Provavelmente isso vem da desbiose, tá? Existem produtos, alimentos que têm probiótico? Existem. Kefir, por exemplo. Yakult não ajuda. Quem perguntou aqui, não ajuda. Por que não ajuda? Porque o Yakult é um probiótico lotado de açúcar. E aí, ao mesmo tempo que você está usando probiótico, você está super alimentando as bactérias gram-negativas. Então, ele não ajuda. Os probióticos que ajudariam são os iogurtes, o kefir, alimentos enriquecidos com probióticos. Mas eles são suficientes para o tratamento? Não. Porque quando a pessoa já tem desbiose, ela já tem um desequilíbrio, ela precisa consumir muita bactéria gram-positiva para voltar ao equilíbrio normal do intestino. E através dos alimentos não é possível consumir tanta bactéria assim, tá? Então a gente faz uso do suplemento, a gente manipula os probióticos certos para o tratamento da SOP e da desbiose. E aí, quando o equilíbrio dessa pessoa já está acontecendo, ou seja, ela está evacuando todo dia, ela não tem intestino preso, não sente gases, a barriga não está mais estufada, ela deixou de ter sintomas de desbiose, aí é possível manter o equilíbrio da flora intestinal consumindo pouco carboidrato e açúcar e, ao mesmo tempo, consumindo alimentos que tenham probióticos, tá bom? Mas para alavancar o resultado, para começar a ter resultado, precisa ter um suplemento mais específico. Pergunta 10. Low carb ou no carb? Eu não me dei conta, mas acabei respondendo isso no começo da nossa aula, né? É exatamente aquele conceito. Gente, não é excluir carboidrato. E por que não pode excluir carboidrato? Porque você consome muita gordura e muita proteína. E o consumo de muita gordura e proteína para a mulher com síndrome do ovário policístico pode acarretar numa dificuldade do tratamento, aumentando esteatose hepática e colesterol. E aí, quando essas duas coisas aumentam, ocorrem outras disfunções, outros desequilíbrios que vão agravar a síndrome do ovário policístico como um todo, tá? Então, para quem não estava no começo da aula, eu falei sobre isso quando eu falei sobre a dieta low carb, tá? Questão 10, remédios. Carol, você é contra o uso de remédio? Não. A Carolzinha aqui é contra o uso de remédios por pessoas que não sabem por que estão tomando remédio. Então, eu sou contra o médico que passa glifage ou metformina, dizendo para a pessoa que ela está tratando a SOP. Ela não está tratando a SOP. Ela está evitando que ela fique diabética. E não vai resolver o problema da síndrome do ovário policístico, porque quando ela parar de usar a droga, o sintoma vai voltar. Ah, eu uso anticoncepcional para tratar a síndrome do ovário policístico. Você se engana. Você se engana mensalmente achando que está tratando. Ah, mas os meus sintomas sumiram, porque o anticoncepcional mascara os sintomas, mas ele não é tratamento da SOP.
Ah, eu uso espirolactona porque ele é para o cabelo. Não, a espirolactona ele não é para o cabelo. Ele é um antihipertensivo, diurético, que tem como efeito colateral a diminuição dos receptores de testosterona do couro cabeludo. E por isso ele atua na queda de cabelo da SOP. Agora, Carol, eu quero continuar usando anticoncepcional porque ele é é o método contraceptivo que eu escolhi. Posso? Pode, pode. É uma escolha sua. E outra, você está usando o remédio para aquilo que ele realmente serve, que é um método contraceptivo. Você sabe das consequências do uso do anticoncepcional? Você sabe que ele aumenta a chance de trombose, que ele aumenta a chance de embolia, que ele pode causar aumento da retenção de líquido, que ele pode atuar aumentando o seu peso? E você está tudo bem com esses possíveis efeitos colaterais? Então, não sou eu que vou me opor, tá? Você pode sim fazer o tratamento todinho da síndrome do ovário policístico comigo, de forma natural, usando alimento fitoterápico e suplemento, e usar o anticoncepcional como método contraceptivo. Não vai interferir em absolutamente nada, ele não vai atuar piorando o seu tratamento ou impedindo você de tratar. Qual que é a vantagem? Quando você parar o anticoncepcional, ou porque você se encheu o saco, ou porque você teve um problema de saúde, ou porque você decidiu engravidar, você vai ter a síndrome do ovário policístico controlada. E aí você não vai sofrer o que a maior parte das mulheres sofre, né? Que é aquela pessoa que usa anticoncepcional todo dia, regularmente, durante anos, acha que tratou a síndrome do ovário policístico, aí ela para o anticoncepcional para tentar engravidar e descobre que ela não consegue engravidar porque ela tem síndrome do ovário policístico e ela nunca tratou a síndrome do ovário policístico que ela tem. Então, gente, remédio não é o problema. Você quer continuar usando o remédio que você usa? Tá tudo bem. Só que não se engane achando que ele faz o papel da alimentação, da suplementação e dos fitoterápicos, porque ele não faz. E se você parar de usar o remédio algum dia na sua vida, você vai ter o efeito colateral da SOP muito pior do que se você não tivesse usado o remédio. Uma coisa que a gente também não pode esquecer, gente, o nosso corpo se adapta a qualquer tipo de droga. É muito comprovado isso. Você começa usando um remédio, sei lá, metformina, faz um baita resultado. Depois de um ano, ele já não tem papel nenhum no seu organismo. Você pode muito bem se adaptar ao efeito daquela droga, e aí você vai ter que procurar uma droga mais forte para continuar tendo o benefício dela. E assim vai até o momento que nenhuma droga vai satisfazer a sua necessidade, né, que você poderia ter controlado antes com remédio, não com alimento e não controlou, tá? Então não tem problema continuar usando anticoncepcional. Se você teve uma pessoa, gente, que colocou no grupo que o médico recomendou metformina e a nutricionista falou para não tomar. Gente, nutricionista não pode falar isso, tá? Então, se a sua nutricionista falou isso, ela foi no mínimo antiética. E ela fez uso ilegal de uma profissão que ela não tem. Porque nutricionista não impede uso de remédio nenhum. Quem passa remédio e quem barra o uso de remédio é o médico, tá? Então, eu nunca falo para as minhas pacientes pararem de usar o remédio. Não. Eu falo para elas, tá bom, você está usando metformina sob indicação do seu endócrino. Então, você continua usando a metformina que ele mandou você usar, só que você faz a minha dieta, você usa os meus suplementos, você usa os meus fitoterápicos, a gente vai controlar o seu metabolismo de forma natural, e aí o seu médico vai suspender o uso do remédio depois que você fizer os exames e estiver tudo normal. Então, quem suspende o uso de remédio não é nutricionista, é médico, certo? Então, se de repente aconteceu com você, foi você que colocou isso lá no grupo, gente, reveja, principalmente os profissionais que você está confiando no seu tratamento, tá bom? Número 12, exames. Preparei um presentão aqui para quem está online. Só que antes eu vou dar um puxão de orelha em vocês. Na última aula, eu falei que eu ia entregar um presente, que eram uns slides, para quem estava ao vivo comigo naquele momento. E que as pessoas que não estavam ao vivo poderiam assistir a aula depois, mas que elas não teriam PDF. E aí uma pessoa, na maior boa vontade, não foi maldade, chegou no grupo e colocou o PDF para todo mundo baixar. Gente, se era para todo mundo ter, eu mesma colocaria o PDF no grupo. Então, eu vou dar um presente para vocês agora, que é o meu guia de exames para síndrome do ovário policístico, onde eu explico todos os exames, a função de cada um, como é feito, o resultado esperado para a SOP, todas as informações, mas é um presente para quem ficar aqui até o final. E eu não quero ver vocês compartilhando nem passando para as outras pessoas do grupo, combinado? Eu posso confiar em vocês? Responde aqui no chat para mim. E tem uma lista de exames lá, né, que são fundamentais para quem tem síndrome do ovário policístico, que precisam ser feitos. Qual que é o principal deles que a gente não pode esquecer, não pode negligenciar, não pode deixar o médico deixar de pedir?
curva de glicemia e curva de insulina, tá bom? Mesmo quem não tiver o manual dos exames de SOP, depois eu vou disponibilizar uma lista de exames lá no grupo, tá? De quais são os importantes e quais vocês devem procurar fazer. Eu tô sendo injusta com quem não tá aqui? De forma alguma, tá? A aula foi avisada, o horário estava marcado, e eu entendo que tem pessoas que realmente não conseguem acessar a aula neste momento, porque estão trabalhando, porque estão com filhos pequenos, porque tem outros compromissos e realmente não poderiam estar aqui. Mas eu estou valorizando quem disponibilizou 2 horas do seu tempo hoje para assistir a aula e que está realmente comprometida com o desafio, tá? Então, não entendam isso como uma falta de consideração com quem não está aqui. Não, é só uma forma de presentear as pessoas que se dedicaram e que estão aqui comigo agora, tá bom? No final, alguém me lembra de colocar o PDF, tá bom? 13. Outro slide que vocês podem tirar foto, tá? Suplementos e fitoterápicos. Carol, o que é um suplemento? Carol, qual que é o fitoterápico? Carol, quais são esses eventos que você sempre fala? Eu coloquei aqui a lista dos principais, né? Ômega 3, os probióticos, que eu já falei de uma forma mais detalhada, vitamina D, picolinato de cromo, milinositol, que é o inositol, o Fertisop, coenzima Q10, cactina, vitamina E, melatonina, chá de amora, chá de hortelã, gengibre e tem muitos outros. Mas esses são os principais e são os que a gente mais ouve falar e que a gente mais utiliza, tá? Quem quiser tirar foto, pode tirar foto. Carol, como que eu uso? É prescrição individual. Carol, quanto disso eu tenho que usar por dia? É prescrição individual. Para eu poder te orientar com relação a isso, eu preciso olhar todo o seu histórico, eu preciso ver os seus exames, eu preciso conversar com você para entender quais são os seus sintomas, qual é seu objetivo, qual é o principal foco no tratamento e recomendar o melhor suplemento fitoterápico para o seu caso, tá? Ah, Carol, eu não tenho como fazer isso agora, eu não tenho como participar de nenhum curso, nem de fazer uma consulta com você. O que você pode usar todo dia que não tem contraindicação e que vai te ajudar são os chás, chá de hortelã, chá de gengibre, chá de amora, a canela, que também é super funcional para a síndrome do ovário policístico, e o gengibre, que você pode incluir na sua alimentação, tá? Agora, o restante não utilize se não for sob prescrição, porque pode fazer muito bem para uma pessoa e fazer não tão bem assim para outra pessoa e pode fazer mal para outra pessoa. Então, por exemplo, o inhame. Gente, elixir de inhame. Ele é um bom fitoterápico para síndrome do ovário policístico? Excelente. Para quem tem testosterona alta. Para a mulher que tem testosterona baixa, apesar de ter síndrome do ovário policístico, que tem queda de libido, que tem queda de cabelo, que tem acne, que tem excesso de pelo, porque a dihidrotestosterona está alta, mas a testosterona total e livre estão baixas, ele não vai fazer bem, ele vai piorar ainda mais os sintomas, porque ele vai diminuir a testosterona que já está baixa e não vai atuar na dihidrotestosterona. Vocês entendem por que é tão importante assim a gente ter uma prescrição individual e personalizada? A gente ter uma análise de todo o conjunto de sintomas e de exames antes de tomar um suplemento, antes de tomar alguma coisa porque fulana falou que é bom ou porque fulana tomou e teve resultado? Gente, o que dá resultado para uma pessoa pode fazer o resultado inverso com outra pessoa, tá bom? A Janaína falou, Carol. Ixi, passou a sua pergunta. Carol, já 2 nutricionistas me passaram ômega 3. Posso continuar? Pode, você tem uma prescrição, alguém te passou por algum motivo. Então você pode continuar, tá? O inhame na dieta foi o que eu acabei de falar, Joana, depende da sua testosterona. Se você tiver testo alto, ele vai ser bom. Se você tiver com a testo baixo, ele vai ser ruim. Então tem que avaliar o seu exame antes de saber, tá? Picolinato de cromo. E me apetei a diminuir a vontade de doce. Picolinato de cromo, ele ajuda muito para quem tem vontade de doce. Mas ele vai ajudar se a pessoa tem carência de cromo. Às vezes você faz o seu exame, seu cromo está super bom, e aí o uso do suplemento não vai adiantar de nada, sua vontade de doce é por alguma outra razão, entendeu? Chá de cavalinho e dente de leão, não de leite. Também pode tomar todo dia? Pode, Nath, não tem contraindicação, tá bom? E um desse bem citado, canela e gengibre. Então, esses são os suplementos fitoterápicos, certo? Aborto. Gente, tá aí um assunto que eu não gostaria de falar, porque eu acho que quem já sofreu vai sofrer sempre, né? Tipo, quem já sofreu por conta de um aborto, quando lembra, quando fala, quando é um assunto que volta à tona, o sofrimento parece que volta de novo. Mas muita gente perguntou nos grupos, e é importante vocês saberem que, infelizmente, é verdade
que a mulher com síndrome do ovário policístico tem maior tendência a sofrer de aborto. E por que a mulher com SOP tem mais tendência a ter aborto? Porque nós temos disfunções hormonais. Uma mulher com SOP normalmente apresenta testosterona alta, ou a dihidrotestosterona alta. Se esses hormônios estão altos, eles podem impedir uma concepção, e se a concepção acontecer, eles podem promover o aborto. Normalmente, a mulher com SOP tem progesterona baixa. Se você tem progesterona baixa, você não vai conseguir segurar o feto, você vai ter um aborto. Muita mulher tem a prolactina muito alta. Ela pode também interferir na continuidade da gestação. Enfim, né? A mulher com SOP pode ter uma, duas, centenas de alterações hormonais. E dependendo da alteração hormonal que você tem, isso pode favorecer o aborto, sim. Como que a gente pode minimizar a chance disso acontecer? Sem dúvida. Como? Tratando a SOP antes de engravidar. Então, é uma coisa que eu sempre falo, né? E que é um tema super polêmico das minhas lives e tal. Gente, a pessoa tem SOP, ela tem diversas alterações hormonais, ela tem aumento da testosterona, diminuição da progesterona, tem alteração no LH, no FSH, na prolactina, no cortisol e uma série de hormônios. Aí ela vai no médico, no ginecologista, que não é o médico que lida com esses hormônios, ele é o médico do sistema reprodutor feminino, e fala pro médico, doutor, eu quero engravidar. E aí ele faz o quê? Passa um indutor de ovulação. Clomid, enfim, tem vários. A pessoa com o indutor de ovulação vai ovular, porque o remédio está atuando, forçando a ovulação a acontecer. Só que o corpo da pessoa não estava ovulando naturalmente porque existiam alterações hormonais que estavam impedindo essa ovulação. O que vai acontecer? Você vai ovular, porque você está usando remédio para isso. A partir do momento que você ovulou, que o óvulo está ali disponível, e você teve relação, e o espermatozoide também está ali, eles podem se encontrar e pode haver uma fecundação. E aí a gestação vai começar. Só que todas aquelas alterações hormonais que estavam impedindo você de ovular, continuam lá, porque não foi feito um tratamento para elas. E aí você perde o bebê. Então, infelizmente, isso acontece muito. Aí a pessoa volta no médico, fala assim, doutor, eu tive um aborto, assim, assado, tal. Usa mais um ciclo de indutor, ou seja, repete o mesmo erro. Pode engravidar de novo e abortar de novo, pode não engravidar. Eu sei que depois de um tempo ela vai voltar nesse médico e esse médico vai indicar para ela uma FIV, ou uma inseminação in vitro, enfim. Um processo de fertilização assistida, que custa 10, 15, 20 mil reais, dependendo de onde você mora, e que também pode acabar em aborto. Por quê? No processo de fertilização assistida, o médico vai pegar o óvulo, vai pegar o espermatozoide, vai formar o embrião, ou enfim, vai fazer algum outro tipo de tratamento, mas de alguma forma o embrião vai parar dentro do seu útero. Se as suas alterações hormonais estão lá, elas vão inviabilizar esse feto a crescer. Então, o grande segredo, que não é para ser um segredo, gente, espalhem isso aos 4 cantos, é que a mulher com síndrome do ovário policístico precisa tratar os hormônios antes de tentar engravidar. A partir do momento que os seus hormônios estiverem controlados, que você tiver tratado a síndrome, você vai ovular de forma natural. Você não vai precisar do Clomid, do Indux ou de qualquer outro indutor. E você vai diminuir muito as chances da gravidez acontecer e acabar se perdendo antes do bebê nascer. Ou seja, vai diminuir muito a probabilidade de você abortar o seu bebê, certo? Então, é uma verdade, a mulher com SOP apresenta sim maior tendência, só que é uma coisa que a gente pode minimizar a probabilidade disso acontecer. Gente, dá para evitar? É 100% garantido que você fazendo a dieta você não vai abortar? Não, gente, eu não posso garantir isso. Eu vou estar sendo muito hipócrita se eu falar que sim. Mas, com a alimentação adequada, com o uso dos suplementos, com um tratamento sem pressa antes da concepção acontecer, a gente consegue reduzir muito as chances de aborto, certo? Nos meus grupos tem muita grávida, né? Vocês veem o tempo todo eu postando lá no Instagram depoimentos de pessoas me agradecendo porque conseguiram engravidar, porque realizaram um sonho e tal. Até o momento, gente, faz, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos que eu lido muito com esse público. Eu tive uma pessoa que sofreu um aborto, que foi recente, é uma menina do Revolução Hormonal, ela nem chegou a contar para o grupo que estava grávida, e ela está no 2º mês de tratamento dela comigo, né? Ela é da turma 5 do Revolução. E nessa mesma turma a gente tem a Val, super fofa, que está em um dos grupos de vocês também, que está gravidíssima de 3 meses e super bem, super feliz, super saudável. Então, assim, em toda a minha experiência, eu convivi com 2 meninas que abortaram, uma bem no começo e uma agora, do Revolução Hormonal. E eu acho que através do tratamento natural, do tratamento certo,
você consegue diminuir, sim, esse risco de aborto. Agora, se você quer simplesmente ovular a qualquer custo, tomar um indutor, fazer uma fertilização sem se cuidar, sem cuidar da casinha primeiro, né, você acaba aumentando sem querer as chances do aborto acontecer, tá bom? 15, libido. Muita gente perguntou da libido, e eu tenho uma aula sobre libido lá no meu YouTube. Eu não vou conseguir dar a mesma aula que eu dei para eles para vocês, porque a aula tem 1 hora de duração. Gente, a gente está 1 hora e meia aqui já. Nem parece, né? Passa super rápido quando a gente está aqui. Mas eu já estou falando há 1 hora e meia. Se eu for dar a mesma aula que eu dei para elas, vão ser 2 horas e meia. E se eu for explicar sobre a libido aqui, eu não vou conseguir passar todas as informações que são importantes e que vocês devem saber. Então, eu vou pedir para quando vocês puderem, não precisa ser hoje, porque, pô, já me aturou 1 hora e meia, ainda vai me aturar mais 1 hora? Não precisa. Mas se você tiver um tempinho aí ao longo dos próximos dias, amanhã ou durante o fim de semana, procura lá no YouTube, é um vídeo recente, ele tem, sei lá, 1 ou 2 semanas no máximo. Então, ele é um dos primeiros que estão ali no canal. E eu falei exatamente tudo que pode alterar a nossa libido, quais são os motivos pelos quais a nossa libido diminui. Na síndrome do ovário policístico, queda de libido é um dos sintomas mais comuns, mas tem alimentos que ajudam a controlar essa queda de libido, que ajudam a melhorar, que ajudam a gente a ter mais desejo sexual e que com certeza podem fazer a diferença no seu dia a dia, tá bom? Esse infográfico aqui é o resumo da aula. Ele vai ser disponibilizado no Instagram nos próximos dias, mas, se possível, assistam a aula, porque realmente vai fazer diferença na vida de vocês e vai poder ajudar vocês aí a conseguir melhorar isso de uma forma natural e também sem medicamentos. E pode mandar o marido assistir também, Jô. Super pode, porque os alimentos que estão lá e que ajudam a mulher, normalmente ajudam o homem também, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes o motivo da mulher ter queda de libido não é o mesmo motivo pelo qual o homem tem, tá? A menos que ele tenha uma queda de testosterona e pode ser que você tenha um aumento, enfim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? A 16 é sobre os pelos. E também eu vi muita gente aqui falando sobre os cabelos, né? Gente, os pelos, normalmente, eles crescem pelo aumento da testosterona, tá? Então, quem tem excesso de pelos, tem, aliás, não é da testosterona, é da dihidrotestosterona, que é a forma inativa do hormônio. Então, a gente tem um aumento da dihidrotestosterona e isso causa o aumento dos pelos. Com a dieta, você vai conseguir resolver? Provavelmente não. Eu preciso ser sincera e eu também não posso mentir para vocês, tá? Carol, eu já fiz depilação a laser e não resolveu. Foi porque você não controlou os hormônios antes. Então, qual que é a melhor forma para você conseguir realmente se ver livre dos pelos? Sejam eles no rosto, sejam eles no corpo. É você primeiro fazer o tratamento da SOP, ajustar a alimentação, diminuir a produção dos hormônios masculinos através do que você come, usar os chás que ajudam, usar os suplementos, os antioxidantes e tudo mais. Quando você tiver um controle metabólico, como que você vai saber isso? Através dos exames. Quando seus exames estiverem bons, aí você faz um processo de depilação a laser. O processo vai durar aí uns 9, 10 meses, porque é uma sessão por mês, normalmente são 10 sessões o pacote, e depois disso você pode se ver livre para sempre dos pelos no rosto e no corpo. Até você vacilar na dieta de novo, que foi o que eu fiz, né? Eu tinha barba, contei para vocês, que era muito pelo, e aí, eu fiz isso, eu cuidei da alimentação, eu super controlei os hormônios e tal. Fiz o processo de depilação, fiquei lindíssima, não tinha um pelo nascendo no meu rosto. E aí foi quando eu engravidei do Vinícius, que foi meu segundo filho. Aliás, depois de 2 anos e meio disso, então assim, por 2 anos e meio eu não tive pelo nenhum. Aí engravidei da minha primeira filha, continuei não tendo, ela nasceu. Quando eu engravidei do segundo filho, que foi aquela gestação que eu contei para vocês na última aula, que eu tive risco de perder o bebê, descolamento da placenta e tudo mais, eu vacilei completamente na alimentação, eu não fazia dieta, eu não treinava por conta da gestação ser de risco. E aí o que aconteceu é que a barba voltou. E aí eu tive que fazer todo o processo de novo. O Vinícius hoje está com 2 anos e meio. Eu passei 1 ano, mais ou menos, cuidando da alimentação, lutando contra os pelos, né? Tirando com lâmina, com pinça, da forma como dava. E aí depois, quando os meus exames melhoraram, eu comecei a fazer de novo um processo de depilação, que eu fiz a última sessão esses dias. E graças a Deus está resolvido de novo. Então não é uma coisa definitiva, porque o nosso pelo ele é hormonal, mas a depilação ela vai ajudar sim, se você tiver a preocupação de cuidar dos hormônios antes, tá? Com relação à queda de cabelo, gente, precisa investigar primeiro qual é o motivo pelo qual seu cabelo está caindo.
Se for alguma coisa relacionada com a SOP, provavelmente é aumento de testosterona e de hidrotestosterona. E aí tem alguns chás e alguns suplementos específicos que vão ajudar. Pode ser também por carência de vitamina. Então, às vezes, a mulher com SOP tem muita tendência a ter carência de vitamina D. Às vezes a sua vitamina D tá baixa e é por isso que seu cabelo tá caindo. Aí tem que suplementar a vitamina D. Então, a primeira coisa é investigar a razão pela qual o cabelo tá caindo. Não é SOP. SOP nunca... O conjunto síndrome do ovário policístico nunca é ocupado por alguma coisa. Ele desempenha alguma alteração, essa alteração é culpada. E aí a gente tem que cuidar dessa alteração especificamente, tá? Com a dieta, no desafio 30 dias contra a SOP, as meninas percebem muita melhora da queda de cabelo. Quem continua fazendo, depois que o desafio acaba, começa a ver crescimento. E aí você começa a melhorar o volume do cabelo. Mas para diminuir a queda, vai aí uns 20, 30 dias, mais ou menos, com a reeducação alimentar do grupo, tá bom? A atividade física. Qual que é a melhor atividade física para síndrome do ovário policístico? Eu acho que eu já falei isso, não sei se foi na última aula ou se foi alguma live recente, mas a melhor atividade física para SOP, melhor, tipo top das galáxias, é a musculação. Por quê? Porque a musculação e os exercícios com força, eles melhoram a nossa sensibilidade à insulina. Então, eles fazem a nossa insulina ser produzida de uma forma mais eficiente, e aí, reduzindo a resistência à insulina, reduz o acúmulo de gordura, principalmente no abdômen, e a consequência dessa diminuição é a melhora dos demais sintomas. Mas, se você é sedentária, ou seja, não faz nenhuma atividade física, tem muito cansaço, tem muita fadiga, não queira começar pela musculação se é uma atividade que não te atrai, se é uma atividade que você não gosta, não tem prazer. Começa por aquela atividade que você faz porque gosta. Então, eu gosto de dançar, vai dançar. Eu gosto de andar de patins, vai andar de patins. Eu gosto de andar de bicicleta, vai de bicicleta, tá? Agora, não se obrigue a começar com uma atividade física que você não gosta, porque a chance de você continuar com ela depois vai ser monótona. Começa com a atividade que te dá prazer, inclui ela na rotina, seja ela qual for. Estabelece uma rotina de atividade, ou seja, vou treinar 2 vezes na semana, vou treinar 3 vezes na semana, vou treinar todo dia. Estabelece o que é bom para você. E aí, a partir do momento que isso estiver realmente na sua rotina, que você estiver realmente conseguindo seguir isso, aí você pode procurar melhorar a atividade física, ou seja, melhorar o foco da atividade para o tratamento da SOP, tá bom? Gente, continua, né? Olha só, eu respondi 17 grupos de perguntas, né? Dentro de cada um desses grupos existiam várias perguntas que foram feitas no grupo. Só que é óbvio que eu não consegui trazer tudo aqui para a aula de vocês, por conta do tempo, né? Senão eu ficaria facilmente aqui o dia todo falando. Mas eu sei que todo mundo tem o que fazer, e tem gente que está desde o começo da aula que já não me aguenta mais ouvir falando. De qualquer forma, eu vou ter uma live agora às 9 horas, lá no Nutricionista Underline Carol Faria, e eu vou tirar as dúvidas do pessoal que deixou a dúvida para mim lá nos stories. Se você tem uma dúvida específica, que não é sua, tá? Lembra do que eu falei no começo, não é uma dúvida pessoal sua. É uma dúvida que eu não citei aqui na aula e que para você é importante. Você pode correr agora, aproveita que dá tempo, falta 25 minutos ainda. Corre lá no Instagram, deixa a sua dúvida nos meus stories. E daqui a pouquinho eu vou entrar ao vivo para tirar as dúvidas do pessoal que deixou dúvida lá, tá? De qualquer forma, a gente vai ter mais uma aula para tirar dúvidas com o pessoal do grupo. Então, quem é do grupo de síndrome do ovário policístico, que são vocês, vai ter uma nova oportunidade para tirar as dúvidas, certo? Mais tarde, eu vou colocar lá no grupo o link dessa aula de hoje, para vocês poderem assistir, quem perdeu o começo, quem não estava aqui no início. E eu vou colocar também o desafio de hoje, certo? Frequência da atividade física. Gente, o quanto você conseguir. Se você é sedentário por completo, começa com 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Obrigada por lembrar do PDF, eu já vou pôr aqui para vocês. Começa com 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Se você já faz 2 vezes na semana, aumenta para 3 ou 4. Se é uma coisa que você gosta, vai para 5, 6, 7 vezes, entendeu? O importante é você não se pressionar a cumprir uma meta que você não tem a capacidade de cumprir nesse momento. Então, começa dentro do seu limite, dentro do que você pode, e vai melhorando, vai evoluindo e vai, né, agregando, tá bom? E aí, gostaram da aula? Conta aqui pra mim. Olha, a Grazi falou que eliminou 1 quilo já. Caraca, Grazi, parabéns. Uma semana, né? Menos de uma semana. Ó, eu coloquei aí o PDF dos exames, tá? Confirmam pra mim se vocês conseguiram baixar. O PDF tá aí pra você baixar, Nana.
Ana Vitória falou que gostou. Que bom, gente. Eu fico feliz que vocês estejam gostando. Teve uma das meninas que eu achei muito fofo, que colocou lá no grupo, né? Gente, não saiam, eu fiz os 30 dias contra a SOP da Carol, e cada dica dela vale a pena, cada dica dela é importante, não saiam do grupo, fiquem até o final e tal. E vocês viram que tem gente saindo a todo momento, né? Pelo menos todos os dias até agora teve alguém que saiu, mais de uma pessoa que saiu. Gente, eu não me importo, sinceramente falando. Eu quero que quem esteja no grupo esteja porque está efetivamente tirando proveito disso. E aí eu sei que o meu trabalho valeu a pena. Não é à toa que eu estou aqui há 1h40 dando uma aula para vocês, né? Não é à toa que hoje de manhã eu gravei um áudio de quase 10 minutos para vocês. Eu quero que quem está lá e quem está tendo acesso a todo esse conteúdo esteja porque realmente quer fazer valer a pena, porque realmente quer ter resultado, porque entrou no grupo não para brincar, não para ver como é, não para curiar. Entrou porque quer a melhora da saúde, quer a melhora da SOP e vai fazer acontecer. Então, se teve gente que saiu, gente, não se preocupem, eu não fico chateada. Teve gente que me escreveu, gente, olha que fofo. Carol, tá lindo o seu grupo, tá muito bom, tá muito legal. Tem gente saindo, mas não liga. Gente, eu não ligo, do fundo do meu coração, tá? O importante é que quem esteja lá esteja porque realmente quer fazer valer a pena, quer realmente fazer um tratamento sério para síndrome do ovário policístico e que vai trazer resultado, tá bom? Muita gente perguntou ao longo da aula e alguém perguntou aqui de novo, mas a pergunta já passou para mim, sobre as consultas, né? Gente, consulta. O CRN, ele proíbe consulta online. Então, eu não consigo fazer uma consulta de nutrição online, mas eu faço uma consultoria. O que isso quer dizer? Eu avalio o histórico da pessoa, vejo os exames, eu faço uma abordagem comportamental com ela. Eu oriento com relação ao que ela deve ou não deve priorizar na alimentação, como ela ajusta a rotina dela, como que vai ser o tratamento e tudo mais. E faço uma sugestão de cardápio em cima disso tudo, tá? Mas a gente não pode chamar de consulta, porque não tem avaliação física, não tem o que tem a consulta no consultório. Mas atende super bem, quem não é de São Paulo faz e ama, e tem resultado, e engravida, e tá tudo bem, tá? Só que, como eu falei no começo, quem não estava aqui acabou perdendo essa parte. No final dos 10 dias contra a SOP, eu vou abrir uma oportunidade para quem está no grupo, e só para quem está no grupo, de se inscrever no meu novo programa, que vai chamar Programa de Combate à SOP, PSC, para os íntimos. E esse programa de combate à SOP vai ser o meu programa mais completo para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Nele vai ter o Revolução Hormonal, que é o meu, né, a menininha dos meus olhos, é o meu melhor e mais completo curso até o momento. Ele vai fazer parte desse programa, mas além do Revolução Hormonal, vão ter também outras coisas para ajudar vocês, desde iniciante, desde quem não sabe absolutamente nada contra a síndrome do ovário policístico, até aquela mulher que já luta com a SOP há muito tempo e precisa de uma coisa mais focada, uma coisa mais direcionada para conseguir extrair realmente um resultado, tá? Então não se desesperem, no final dos 10 dias vocês vão ter a oportunidade de participar desse programa e vai ser fantástico, eu tenho certeza. Vocês vão ser, quem comprar, quem aderir ao programa vai ser a minha primeira turma, e quem estava na primeira turma do Revolução sabe o quanto é bom fazer parte de uma primeira turma, né? Eu tenho agora a primeira turma dos 30 a 90 dias contra a SOP. E eu falei isso para elas no começo. Eu falei, gente, vocês vão ser privilegiadas em fazer parte da primeira turma. Porque a primeira turma de um curso, de um desafio ou de um programa é a turma que vai mostrar se aquilo dá certo ou não. Então a gente realmente faz das tripas coração para todo mundo sair dali com um puta resultado. Então, a primeira turma do programa de combate à SOP não vai ser diferente, vai ser uma turma privilegiada, que vai me ter ali dia a dia do lado, enchendo o saco, falando sobre motivação, falando sobre um monte de coisa. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida e no tratamento de vocês, tá bom? Fiquem calmas, não se desesperem, vai dar tudo certo para todo mundo. O PDF já está aí para vocês baixarem, mas não esquece, não pode compartilhar. E depois eu coloco no grupo o link para quem não assistiu a aula toda poder assistir o começo também, certo? Semana que vem a gente tem mais aula ao vivo. Então, quem ficou com dúvida, quem ainda não conseguiu entender alguma coisa, separa aí a sua dúvida no bloco de notas ou no caderninho para você não esquecer de trazer ela para a próxima aula, certo? Gente, valores eu vou divulgar depois, tá? Não se preocupem com isso agora, se preocupem em fazer o desafio e ter resultado com ele. E aí, no lançamento do programa, eu falo como vai funcionar, valores, formas de pagamento e tudo certinho, tá? Gente, quem não conseguiu baixar o PDF, tá aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo fixar a imagem para vocês. Tá lá, manual de exames.
Vou colocar de novo, tá? Porque aí, se alguém não viu e acabou passando, eu disponibilizo de novo o arquivo. Quem já baixou, não precisa baixar de novo, porque vai ser o mesmo material, tá? Tá carregando. Pronto, ó, foi pro chat de vocês, tá? Então, quem não tinha baixado, pode baixar de novo. Gente, obrigada por terem ficado até o final. Quem não enjoou ainda de mim, minha voz, ainda me aguenta ouvir mais um pouquinho, vai fazer um xixi, toma uma água e pula lá pra live no Instagram pra gente continuar juntas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.